Olá, meus queridos, tudo bom? Estamos começando mais uma aula de robótica. Hoje com o tema diferente um pouquinho, não é? Eu tinha conversado com vocês na última aula que nós iríamos dar uma pausa agora nas próximas aulas, um pouquinho com o Lego, e aí nós vamos começar a trabalhar com outros materiais, não é? E vou mostrar para vocês o Arduino e nós vamos trabalhar um pouquinho com eletrônica agora também, né? Então, para que vocês conheçam o Arduino, né, o que, que é esse negócio Arduino aí, eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui na internet, pesquisar, ó, e aí nós vamos ver aqui nas imagens que vão aparecer alguns modelos aqui de Arduino, né? Bom, mas antes da gente entrar assim propriamente na nossa aula, vamos fazer uma oração, pedir, a gente sempre faz, né, no início da nossa aula, pedindo a presença de Deus, a bênção dele em tudo que nós fizermos, né? Ele é o professor maior. Então vamos lá, né? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar, de aprender. Obrigado porque o Senhor nos dá uma vida tranquila, feliz, comparado a muitas pessoas que estão passando muito trabalho, dificuldade por aí. Sabemos que tem uma guerra acontecendo no outro lado do mundo e nós estamos em paz aqui, Senhor, protegidos, cuidados, amados por Ti. Obrigado. Dá-nos a Tua bênção, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, meus queridos, aqui está, né? Temos aqui, ó, alguns modelos de Arduino. O Arduino, o que que é essa? Bom, o que que ele é, assim, que negócio é esse? Bom, é uma plaquinha, tá? A gente começa falando que é uma plaquinha, aqui está, ó, alguns modelos, tá? E essa plaquinha, ela vai fazer a mesma coisa que a parte eletrônica do Lego faz. O que que lá acontece no Lego? Lá no Lego nós programamos, né? O programa fica gravado dentro do brick e depois o programa é executado, né? Então o que que acontece? Dependendo do que nós programamos, ele vai ler alguma coisa que está acontecendo num sensor, vai controlar um motor e tem os plugs, né? Nós plugamos os motores e sensores no brick por meio de cabos, né? Então no Arduino nós vamos ter uma coisa diferente, nós vamos também plugar, fazer conexões eletrônicas, mas é por meio de jumpers. São cabinhos que vão entrar nesses furinhos que tem aqui, ó. Deixa eu clicar nesse daqui, ó. Então vejam que tem uns furinhos aqui, ó. E são jampeados aqui. Tá, mas não se preocupe agora com isso, porque eu vou explicar isso aqui bem melhor na aula, tá? Não fiquem preocupados agora. Nós vamos aprendendo devagarinho. Bom, antes da gente entrar na questão da programação agora com uma outra linguagem e, e os outros módulos que nós vamos usar também, nós precisamos ter uma ideia um pouquinho sobre eletrônica, sobre eletricidade, compreender um pouquinho esses conceitos aí. Por isso eu quero ver com vocês aqui, ó, entraremos aqui num site aqui, ó, que tem uns simuladores muito bons e nós vamos simular um circuito elétrico funcionando aqui. Nós vamos escrever assim, ó, PHET, P-H-E-T, simulações, ó. Já apareceu ali, você clica, ele vai te levar para esse lugar. Ah, só que a gente está em imagens aqui, vamos para todas. E ele vai te levar aqui, ó, para esse aqui, ó, PHET, simulações em física, química, biologia, ciências da natureza, tá. Vejam que o endereço é esse aqui, ó, phet.colorado.edu, né? Aí, bom, vamos clicar aqui, ó. Ele vai nos levar para a página lá desses simuladores aqui. E aqui, bom, explore nossos sims. Sim, né? Vamos explorar aqui, ver o que eles têm para nós. E aqui nesse site, que é muito legal, talvez até algum professor de vocês aí da escola já está usando com vocês alguma coisa desse site aqui. Tem um monte de simuladores aqui, ó, de física, de química, matemática, ciências, biologia. Então tem um monte de coisa legal aqui. É como se fosse um laboratório, só que um laboratório virtual. Então nós vamos entrar aqui nesse laboratório virtual
né? E tem vários aqui, nós vamos procurar um que está dizendo aqui, kit para montar circuitos, aqui, esse aqui, ó, kit para montar circuitos AC. Vamos lá, a gente clica aqui, ó. Isso aqui é um simuladorzinho que roda em Java, né? É o Java já vem instalado nas máquinas aí, normalmente, você não vai precisar instalar nada. E é tudo online aqui, né? Não precisa instalar nada no computador, é só ir abrindo. Você clica aqui, vai abrir então o simulador pra gente. Então vamos aguardar um pouquinho aqui, né? Daqui a pouquinho já vai abrir. Bom, então vamos nesse último aqui, ó, que é um laboratório de circuitos de corrente contínua. A gente clica aqui, clica 2 vezes, ele vai abrir aqui. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui, apertando F11, isso. Apertando F11, nós vamos conseguir maximizar aqui, ó, some aquelas barrinhas todas, fica só o programa aqui aparecendo pra gente, fica bem melhor, né? Então vamos aqui, ó. Bom, primeiramente, para montar um circuito, como o próprio nome está dizendo, né, circuito é um caminho, né? Imagina uma corrida de carros, né? Não é comumente falado assim, uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, o circuito que os carros descrevem, né? Ali na corrida, vejam que o carro ele passa várias vezes numa corrida, ele passa várias vezes no mesmo lugar, porque é um circuito fechado, né? Ele termina e já está começando de novo lá, ele vai sempre andando naquele circuito ali. Então vejam que é muito apropriado usar esse termo para circuitos elétricos também, porque é um caminho fechado do mesmo jeito que numa corrida de Fórmula 1, ou numa corrida de motocicletas, ou numa corrida de qualquer coisa, né? Então, ó, nós temos que fazer um caminho fechado para os elétrons percorrerem. Vejam aqui, ó, que eu estou montando aqui, vou botar um pouco mais para cá. Vejam que é muito simples, ó, enquanto eu estou fazendo isso aqui, se você tiver condições aí de minimizar a minha tela e abrir ao mesmo tempo isso aqui fazendo, seria muito interessante. Se não, você pode só prestar atenção aqui que já vai ser bem legal. Tá? Então olha só, o que eu estou fazendo, né? Estou pegando aqui, ó, estou colocando uma fonte de energia bem conveniente aqui, né? Uma pilha que lembra, né, a pilha da Duracell, né? E aqui, ó, estou colocando, o que são essas barrinhas que eu estou colocando? Isso aqui, ó, são fios de cobre, né? Ó, estou colocando aqui, ó, fios de cobre. Isso aqui que eu vou colocar agora é um interruptor. Isso daqui é outro fio. E aqui eu vou fazer a união, pronto. Vejam que só não é um circuito fechado porque está aberto o interruptor aqui, ó. Mas a partir do momento que eu clicar aqui, ó, e fechar o circuito, vejam que a lâmpada acende lá, ó. E eu vou clicar de novo para abrir aqui o interruptor e agora a lâmpada apagou. Vejam que o que está acontecendo aqui é que a pilha ela está fornecendo uma tensão para a gente, né? E essa tensão vai fazer com que essas bolinhas aqui, ó, com o símbolozinho de menos, elas circulem por esse circuito fechado, né? Vejam que quando eu clico aqui, ó, eu fecho o circuito, eu dou um caminho fechado para essas bolinhas com o símbolo de menos passarem. Mas o que são essas bolinhas com o símbolo de menos? Essas bolinhas são os elétrons. São os elétrons que passam pelos circuitos eletrônicos formando uma corrente elétrica, né? Por isso que é corrente elétrica, porque é a corrente dos elétrons. Mas o que é a corrente? Corrente, pessoal, é a mesma coisa que fluxo. São os elétrons passando pelo fio. Vejam que eles estão se movimentando aqui numa velocidade bem baixa, né? Bem devagarinho. Mas eles estão indo aqui num caminho. Vamos ver aqui, ó. Vamos clicar aqui nessa bateria e vamos aumentar a tensão dela para aumentar a velocidade ali, ó, dos elétrons passando pelo circuito. E vejam que à medida que eu aumento a tensão da bateria, ela também vai fazer com que
a corrente elétrica, ou seja, o fluxo de elétrons aumente, né? Vai passar mais elétrons, os elétrons vão se movimentar mais rápido no circuito, né? Ok, primeiramente vamos entender o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, algumas ferramentas que nós temos aqui, ó. Isso daqui é um instrumento que vai medir a tensão elétrica. O que é a tensão? A tensão é uma espécie de força. É a força que empurra os elétrons pelo condutor, aqui, pelo circuito, pelo fio. Então os elétrons saem do polo negativo, vão passar, né, quando está fechado o interruptor, vão passar, vão ir pelo fio, pelo caminho que nós estamos oferecendo, o circuito, né? Vão passar pelo filamento da lâmpada, vão aquecê-lo, vão fazer com que ele emita luz, vai passar por aqui, vai entrar de novo no polo positivo. Então vamos ver uma coisa aqui, eu vou colocar aqui, ó, esse voltímetro, né? Ele está medindo tensão e ele está marcando que, vejam que não é uma pilha, né, isso aqui, né? Uma pilha não tem 81 volts. Uma pilha comum tem 1,5 volt, mas isso aqui é uma espécie de pilha que a gente pode regular mexendo na tensão dela, né? Então eu estou dizendo, ele está medindo aqui, está dizendo que tem 81 volts de tensão. Tensão é a unidade de medida que nós usamos para medir a força com que os elétrons estão sendo empurrados por um circuito, através de um circuito, né? É uma unidade de medida, é a mesma coisa assim, imagine o seguinte, ó, você vai numa padaria comprar pão, comprar queijo. Você não chega lá no balcão e diz assim, ah, eu quero 1 litro de queijo. Você vai dizer que você quer 100 gramas, meio quilo, 200 gramas, porque o grama é a unidade de medida de massa, né? Mas agora você não chega também para comprar 1 quilo de leite, né? Você vai comprar 1 litro de leite, porque o litro é uma unidade de volume, então a gente mede volume em litros. Então, cada grandeza física ela tem uma unidade de medida. E a tensão, que é uma força elétrica, é uma força que os elétrons são empurrados por um condutor, ela tem uma unidade de medida específica que é o volt, tá? Então, quanto maior for a tensão que empurra o elétron pelo condutor, maior são os volts, né? Então vejam aqui, ó, eu vou colocar, se eu aumentar a tensão aqui, ó, da bateria, automaticamente o voltímetro lá, né, que está medindo a tensão, ele vai dizer que está mais volts, né, de força ali, né, empurrando os elétrons, ó. Tá? Então ali, ó, vou aumentando, tá lá 84, vamos até 85. 85. Tá bom? Então, claro, né, os elétrons não estão passando porque o circuito está aberto. Olha aqui, ó, o interruptor está aberto. Quando eu clico no interruptor, o que acontece, né? Eu dou um caminho para os elétrons poderem passar do polo negativo da bateria até o polo positivo. E eles vão fazer esse circuito, esse caminho aqui, ó. Tá? E vão seguir por aqui. Muito bem. Bom, então isso daí é tensão, né? Nós sempre precisamos de 3 elementos para ter um circuito elétrico em funcionamento. Nós vamos precisar de uma fonte de tensão, que é uma bateria no caso aqui, né? Ela vai fornecer a força que empurra os elétrons. Nós vamos precisar também de um elemento que ofereça resistência à passagem dos elétrons, tá? Porque senão, bom, olhem o que acontece, já ouviram falar em curto-circuito, né? Provavelmente. Então olhem o que acontece quando a gente faz um curto-circuito. Eu vou pegar aqui, ó, esse condutor aqui e vou passar ele aqui, ó. Vou ligar ele aqui direto, ó. Vou dar um curto aqui, ó. Então, em vez da eletricidade passar por aqui e passar lá pelo fio, ela vai pular por aqui, ó, que é muito mais baixa a resistência, né, do fio, e vai passar direto aqui, ó. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, tá dizendo que a bateria tá uma chama ali, né? Está dizendo que aconteceu um curto-circuito. E vamos ver aqui uma coisa, o que acontece com a tensão da bateria, se esse simulador aqui é fiel. O que ele vai estar dizendo? Olha só, ele está dizendo que a corrente está tão alta que caiu a tensão da bateria, né?
a tensão da bateria caiu. Agora, se eu eliminar esse fio aqui, ó, a tensão da bateria volta, né? Volta. Então, quando nós temos uma resistência muito baixa, nós temos uma corrente muito alta, né? Porque o que eu fiz ali? Eu fiz um curto-circuito, eu peguei um fio e coloquei ali direto para a lâmpada ser anulada, né? É como se a lâmpada não estivesse ali. Querem ver? Ó, vamos mexer aqui na lâmpada agora. A lâmpada, assim como todo elemento que está num circuito, que vai produzir algum tipo de fenômeno, de trabalho, né? Ou vai produzir luz, ou vai produzir movimento, ou vai produzir um som. Todo tipo de atuador, né? Isso é, uma lâmpada é um atuador, um motor é um atuador, um microfone, um alto-falante, qualquer coisa que vai consumir energia e vai produzir alguma coisa em troca é uma espécie de atuador, né? Então nós temos aqui, ó, uma lâmpada que está consumindo energia para produzir luz, né? Então a natureza, a gente não consegue enganar a natureza, né? Se você quer produzir alguma coisa, você tem que gastar algo. Então, se você quer que a lâmpada emita luz, você tem que gastar energia. É por isso que se eu fizer isso aqui, ó, a lâmpada não emite nada, não tem corrente elétrica passando. Agora, quando eu fecho o interruptor, vamos ter daí uma corrente passando. Vejam que a lâmpada, por sua vez, ela vai oferecer uma resistência à passagem dos elétrons. Essa resistência elétrica, ela tem também uma unidade de medida, que é o ohm, né? Que a gente escreve OHM. Aqui está marcando 10 ohms de resistência. É uma resistência que está sendo, é uma força que está se opondo à passagem dos elétrons, né? Que é uma força que não quer deixar que os elétrons passem. Ó, pense o seguinte: se nós temos uma força que está se opondo à passagem dos elétrons, quanto maior for essa força, mais difícil vai ser para os elétrons passarem, não é? Vamos analisar aqui essa questão, ó. Eu tenho aqui uma lâmpada, cliquei nela, daí aparece aqui, eu posso controlar a resistência que ela oferece à passagem dos elétrons. E aí eu vou aumentar a resistência da lâmpada. E vejam o que acontece com o fluxo dos elétrons ali, ó. Com a velocidade com que os elétrons estão passando pelo condutor. Vou aumentar a resistência. Ó, vou botar bastante aqui, ó. O brilho da lâmpada cai e a velocidade dos elétrons passando também cai, né? Então vejam que quanto maior é a resistência que um circuito fechado possui, menor é a corrente elétrica. Ok? E quanto menor for a resistência, maior é a corrente elétrica. Dessa forma, nós conseguimos concluir o quê? Que a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Como assim? Bom, se eu tenho, quanto maior for a resistência, menor é a corrente. Se eu subo a resistência, a corrente diminui. Agora, se eu diminuo a resistência, a corrente aumenta. Ou seja, invertido, né? Quando eu diminuo um, aumento o outro. Quando eu aumento o outro, diminui um. Então, vejam que é invertido, é inversamente proporcional. Mas vejam que a questão envolvendo a tensão já é o contrário, já é diretamente proporcional. Vejam que eu tenho uma força que está empurrando os elétrons pelo fio, e quando eu aumento essa força, também vai aumentar a corrente elétrica, o fluxo dos elétrons passando. Então vejam ali, ó, eu vou aumentar aqui, ó, e os elétrons começam a passar numa velocidade maior, ó. Estou aumentando a tensão da bateria agora com 120 volts de tensão. Só que se eu pegar e diminuir a tensão da bateria, também diminui a corrente e o brilho da lâmpada diminui. É por isso que quando a gente tem um brinquedo, um carrinho a bateria, ou um controle remoto de uma TV, ou qualquer coisa do tipo que funcione com uma bateria,
Quando a bateria fica fraca, esses circuitos deixam de funcionar adequadamente, porque a corrente elétrica começa a ficar muito baixa e ela não vai conseguir produzir o efeito lá nos componentes que precisaria para que o circuito funcionasse. Então, quando a bateria fica fraca, o que acontece? A tensão dela cai. Ela não consegue fornecer mais corrente elétrica suficiente para que o circuito funcione, e aí o circuito, num determinado momento, ele acaba parando de funcionar. Agora vamos observar uma coisa aqui. Assim como eu peguei aqui, ó, um elemento aqui, um instrumento que mede tensão, eu tenho aqui agora um outro instrumento, ó, que vai medir a corrente. Vejam, eu vou colocar em qualquer ponto do fio aqui, ó. E ele está medindo o quê? Ele está medindo o fluxo de elétrons, de partículazinhas, né, os elétronzinhos que estão passando pelo fio a cada segundo. E essa medida de elétrons, ela tem essa grandeza, ela tem uma unidade de medida que se chama ampere. E a gente usa a letra A maiúscula, né, para simbolizar o ampere. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, 4,38 A é 4,38 amperes, né? Vejam que quando eu aumento a corrente, ou melhor, a tensão do circuito, a corrente também sobe, ó. Era 4 e pouco, ó, agora já tá em 8,15. Se eu diminuo a tensão, também diminui a corrente, ó. Então 2,15 amperes para uma tensão de 44 volts, né? E nós temos aqui a nossa bateria, a nossa lâmpada marcando 13 ohms, né? Oferecendo uma resistência à passagem de corrente. Vejam que existem outros componentes, né? A lâmpada aqui é um componente que vai gerar alguma coisa em troca, né? Porque afinal de contas a gente faz ela passar corrente por ela e ela vai nos gerar luz. Existem outros elementos, outros componentes que eles não geram luz. Eles simplesmente geram resistência à passagem dos elétrons. E o nome desse componente é resistor. E nós vamos usar muito esse carinha aqui nos nossos circuitos. Ele serve para limitar a corrente de um circuito. Vamos supor que eu tenho uma lâmpada aqui. De novo, vou pegar o exemplo da lâmpada. Só que eu vou colocar aqui, ó, um resistor aqui, ó, antes da lâmpada, tá? Por que a gente usa resistores nos nossos circuitos eletrônicos e por que nós vamos usar tanto os resistores? Imagine que eu tenho uma lâmpadazinha aqui, ó, que a resistência ohmica dela é muito baixinha, tá? Eu vou ligar o meu circuito aqui, ó, e a minha lâmpadazinha, ela vai acender. Só que tem um problema, né? Essa lâmpada aqui, ela é muito sensível, ela não pode, nesse exemplo agora que eu vou dar, né? Ela, se passar muita corrente aqui por ela, ela queima. Que é o caso dos nossos LEDs, que nós vamos aprender a usar lá, que se nós ligarmos direto ele no circuito, ele queima. Ele estraga, ele acende, dá só uma piscadinha e puf, não serve para nada mais, tem que botar no lixo que ele não liga mais. Então nós vamos precisar, o que acontece? O LED ele só aguenta uma determinada corrente muito baixa, e se essa corrente for muito alta, ele queima. Então eu preciso limitar a corrente que vai passar pelo LED. Como? Eu vou colocar um resistor no caminho, né, da corrente, entre a bateria, entre um polo da bateria e o outro. Porque aí os elétronzinhos, eles vão passar pelo condutor, vão ter que passar pelo resistor, o resistor vai impor uma resistência à corrente elétrica, e aí a lâmpada vai receber uma corrente baixa, vai passar um fluxo pequeno de elétrons aqui, que vai fazer com que ela acenda, como nós queremos, mas que ela não esquente demais e não queime. Vejam que a corrente elétrica, ela tem esse efeito sobre os componentes. Ela faz com que os componentes aqueçam. Eles ficam quentes. É por isso que a gente fala, quando estraga um aparelho eletrônico, esse aparelho queimou minha televisão.
queimou o meu celular, queimou o meu, sei lá, meu computador. O que é isso, queimar? Queimar é justamente isso, queimar. Significa que em algum local do circuito houve um curto-circuito que passou permitiu que passasse muita corrente por um determinado ponto do circuito e um componente lá não resistiu, ele aqueceu demais e queimou mesmo, né? Literalmente. E aí ele ficou danificado, perdeu suas propriedades físicas e o circuito, por sua vez, por causa daquele componentezinho, o circuito deixou de funcionar. Então, vejam que é realmente isso, é queimar mesmo, né? Então, vejam que aqui eu coloquei um resistor e se eu aumento a resistência do resistor, o que acontece com a corrente? Vejam ali, a corrente ela diminui, tá? Se eu diminuo o resistor, a corrente tende a aumentar, né? Então, nós vamos trabalhar com isso daí mais adiante, tá bom? Eu quero mostrar para vocês agora, deixa eu apertar o F11 aqui de novo para voltar. E eu quero mostrar para vocês um site que nós vamos passar a usar muito nas nossas aulas, que é o Tinkercad. Então você escreve aqui assim, ó, Tinkercad, já está ali, ó. Bom, pela Tinkercad login, nós vamos ter que criar uma conta, né, no Tinkercad para poder usar. Mas eu vou criar a turma aqui e vou passar a chave para vocês poderem entrar na turma, tá? Do mesmo jeito que eu fiz com com o meu com o Google Class, né? Então eu também vou fazer aqui com o Tinkercad. Vou criar uma turma aqui dentro, vou passar o login para vocês e aí vai ter as tarefinhas para fazer aqui dentro do Tinkercad, tá? Mas assim, ó, estou abrindo aqui, eu já tenho um login aqui, né? Só que eu não sei se ele vai achar. Continuar criando minha conta. Tá, pera aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar com o meu outro login, com a minha outra conta Google, que eu já tenho aqui certinho. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu vir aqui, ó, Tinkercad. Eu tenho uma outra conta Google aqui, ó. É só para demonstração, eu achava que eu tinha aqui. O Tinkercad é um simulador de circuitos eletrônicos que nós vamos usar, só que ele também tem uma vantagem que nós podemos programar aqui também, simular um circuito com Arduino, que nos será muito útil poder fazer essas simulações, e nós vamos conseguir fazer tudo que nós fazemos lá na aula prática, aqui também na aula virtual, tá bom? Eu não sei, agora já entrou aqui, ó, pronto, já estava. Ok, ó. Como é que nós vamos fazer? Ó, nós vamos entrar mais ou menos aqui nessa página. Quando eu mandar o link para vocês vai abrir um pouquinho diferente, mas vamos vir aqui, ó, circuitos, novo circuito, criar novo circuito. E aqui dentro desse simulador, nós vamos conseguir montar circuitos eletrônicos e vamos conseguir fazer eles funcionar, ver eles funcionando, né? Como por exemplo aqui, ó, eu tenho aqui um LEDzinho, eu vou colocar ele aqui, vou aumentar esse cara aqui para ficar melhor de ver. Vou pegar um resistor, vou conectar ali direto assim, ó. Vou procurar um botãozinho, colocar esse botãozinho aqui. Vou pegar uma bateria de 9 volts, só que essa bateria ficou grande porque eu dei zoom aqui, né? E vou puxar aqui, ó. E vou ligar aqui, ó. Quando eu faço isso, bom, vou iniciar a simulação, né? Bom, o que que acontece? Não está ligando porque o LED
ele tem uma propriedade aqui. Bom, primeiro vamos ver quanto que está marcando. É 1K, né? 1011. Então vamos mudar isso aqui para uma outra coisa. Vamos colocar em ohms aqui. E vamos colocar aqui 500 ohms. E vamos ver se está certo esse... Tá, não está funcionando porque o LED está invertido, né? Então a gente vem aqui. Bom, dá para inverter aqui, ó. Opa, espera um pouquinho. Eu vou ter que deletar esse fio aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar esse aqui embaixo e esse aqui, ó. E vamos ver agora. Ó. Só que esse cara aqui, espera um pouquinho. Ele está dizendo aqui, ó, que eu mandei tanta corrente para esse LED que ele tá a ponto de queimar, né? Então só deixa eu arrumar esse negócio aqui, galera. Espera um pouquinho. Isso aqui, ó. Vamos ver. Ó. Então olha só, quando eu aperto o botão, né, ele faz a conexão deste lado aqui, desses dois pinos com esses dois pinos aqui, ó. Então eu aperto aqui, ó, só que como é uma bateria de 9 volts, né, 9 volts para acender um LED, eu tenho que botar um resistor maior, né? Deixa eu ver se aqui se 1K ele acende aqui melhor, é que eu tinha colocado ao contrário, né? Ó, agora ele acende aqui, ó, quando eu aperto no botãozinho, ele liga a luzinha. Vocês vão ver que lá nas nossas montagens de circuitos, né, que nós vamos fazer bastante na aula lá, nós vamos ver que isso acontece mesmo, né? Nós temos uma bateria, se você liga corretamente o LED, ele vai acender lá bonitinho, né? A gente tem que calcular direitinho para que a corrente que passa por ele não seja alta demais para queimar. Vejam que aqui, ó, ele não deixou, ele disse para mim, ó, quando eu coloco 500 ohms apenas, ele diz que tá muita corrente para esse LED aqui, ó. Ele diz que o LED vai queimar, ó, por isso que ele acende ali, ele mostra aquela estrelinha ali, tá dizendo assim, olha, o LED está no limite, ele vai queimar nessa circunstância, né? Bom, vejam que tem um outro detalhe, né? A corrente ela vem do negativo, passa pelo resistor, entra no LED. Quando eu aperto o botão, eu fecho o circuito, né? E volta para o positivo. Mas vejam que se eu inverter esse fluxo aqui, ó, se eu colocar ele vindo por aqui, ele não liga o LED, ó. Se eu fizer com que a corrente entre por esta perninha do LED, ele não vai aceitar ligar, ó. Não acontece nada, porque o LED ele só deixa a corrente elétrica passar por ele em um sentido específico, né? Nós temos aqui, ó, ele só deixa passar em um sentido específico. Vejo que o LED ele tem os terminais dele tem nome, né? Catódico, né? O terminal catódico e o anodo, né? O que acontece? A corrente ela precisa entrar pelo anodo e sair pelo cátodo, né? Na verdade a gente diz ânodo e cátodo, tá? Então assim, são palavras assim diferentes, mas é assim que é a nomenclatura correta. Então a corrente tem que entrar por esse terminal e sair pelo cátodo. Se acontecer assim, aí o LED... Bom, deixa eu ver, quer dizer, o contrário, né? Deixa eu ver. Se a corrente elétrica entrar na verdade tem que entrar pelo cátodo, né? Aqui ela está entrando ao contrário, né? Daí não funciona. Vejam que o LED não liga, não adianta apertar o botãozinho. Agora, se eu inverter essa corrente elétrica aqui, né? Passar esse aqui para esse aqui, ó, e esse aqui para esse, aí agora sim, né? Quando eu iniciar a simulação, ó, ele vai acender, porque a corrente elétrica tem que entrar por aqui, ó, por esse terminal que é o cátodo, tá? Então isso nós vamos entender melhor lá na prática quando nós formos montar nossos circuitos.
E aqui nós vamos montar também algumas coisas, né? E vamos ver funcionando. Existe um outro carinha aqui que nós vamos usar muito, né? Que é o protoboard. Mas esse daí eu vou deixar para um outro momento, tá bom? Porque a aula já está longa, essa aula já está com 34 minutos, eu não queria que ficasse tão grande assim. Bom, então assim, ó, essas reflexões que a gente fez aqui sobre eletricidade são muito importantes e vão fazer vão ter muita importância quando nós estivermos lá montando os nossos circuitos, porque a principal coisa que eu precisava que vocês entendessem aqui é o que é um curto-circuito e por que ele acontece, né? Então, feito isso, já temos uma boa ideia aí, nós vamos ainda estudar bastante isso daqui. E nessa aula, desta semana, aula prática, ainda estaremos com o nosso robozinho, vamos colocar o programa a rodar nele lá, né? O programa que nós estudamos na aula passada. E na próxima semana, então, entraremos em eletrônica, eu já estou adiantando aqui com vocês nesta aula de hoje. Tá bom, meus queridos? Então, por enquanto é isso, desculpa que a aula ficou um pouquinho longa, mas foi importante. Então deem uma explorada nesses simuladores aqui que eu deixei aqui para vocês e nós vamos voltar neles nas próximas aulas, ok? Então fiquem com Deus, um forte abraço a todos e é isso aí.